pet. 7h51, tá na hora do Pet Mix, aqui no Jornal da Mix, com o nosso veterinário Carlos Sansão. E você já se perguntou como o seu cão enxerga? No quadro Pet Mix de hoje, vamos saber quais são as habilidades dos cachorros e entender as diferenças entre a visão deles e da visão humana, né? O veterinário Carlos Sansão já tá aqui para explicar tudo pra gente. Fala, Sansão, bom dia. Bom dia, Belmiro, bom dia, Gisele, Bom Jack, aos nossos ouvintes. Quem nunca se perguntou, né? Ficou naquela assim, será que meu cachorro vê da mesma forma que eu? Né? Será que ele tá vendo isso aqui? Como é que ele interpreta isso que ele tá vendo? Será que ele só vê em preto e branco? Será que ele só vê preto e Pois branco? é. E aí, será que ele vê preto e branco? Ai, menor ideia. Vamos primeiro identificar ali, tentar entender que eles têm eles não têm tanta nitidez quanto nós temos. Ou seja, eles não enxergam com tanta nitidez. Nós temos a capacidade de distinguir muito mais cores e detalhes. Eles não têm essa capacidade. Porém, eles têm a capacidade de, no menor resquício de luminosidade, enxergar vezes mais do que nós. Ah, Interessante. Então, eles se viram muito bem a meia luz ou o mínimo. É muito difícil a gente ficar numa escuridão total. Então, por isso que eles se viram tão bem no escuro. Eles conseguem se locomover muito bem. Enquanto nós damos aquele tropeção, né? Com o dedo mindinho no canto do sofá, alguma coisa nesse sentido. Eles não. Eles tiram de letra isso. Até talvez porque eles ainda têm aquele espírito, talvez predador, alguma coisa assim, de estar muito à noite em mato. Será que ainda é por isso, Sansão? Na verdade, assim, eles desenvolvem eles têm essa habilidade de se locomover justamente porque antigamente eram caçadores, Sim. né? Então eles herdaram isso dos seus ancestrais e conseguem se locomover muito bem à noite. Então, para eles, qualquer resquício de luminosidade, por menor que seja, Tá valendo. tá valendo e faz com que eles enxerguem várias vezes mais do que nós e eles não batem a ponta da patinha no canto do sofá. Ainda bem. Ainda bem. E aí? Preto e branco? É preto e branco ou colorido? Essa é a grande pergunta. Se for no escuro, é preto e branco. Não, eu acho que eles enxergam colorido. Eu acho, pelo E menos. o Jack lá, o que o Jack acha? O Jack diz que é colorido, olha aí, ó. Eu acho que é colorido e no escuro é preto e branco. Então, eles têm dificuldade de enxergar algumas cores. Principalmente vermelho e verde. Tons de vermelho e tons de verde, eles enxergam de forma acinzentada. Por isso que eles não dirigem. Olha aí. Por não, isso ele- parar na sinaleira. Não, iam parar na sinaleira, ia estar tudo cinza. Pois Na sinaleira então. cinza e puxam para um tom um pouco mais marrom. Então, os estudos mostram que a visão deles, ela é um pouco mais apagada, um pouco mais cinza do que a nossa. Porém, eles enxergam tons de azul, amarelo. Então, isso eles conseguem ver muito bem. E aí a gente já traz algumas dicas também, né? Porque às vezes a pessoa compra aquele brinquedo colorido e não entende porque às vezes ele tem atração por algum outro de outra cor. É porque ele enxerga melhor aquela cor. Quais são elas? Os tons de amarelo e os tons de azul. Então, quer acertar na cor do brinquedo pro seu pet? Vai lá e compra os tons de amarelo e azul. Os vermelhos e os verdes, eles vão puxar por tom de cinza, por tom de marrom. Então, o laranja ainda eles conseguem ver, mas quanto mais puxado pro vermelho, menos eles vão conseguir ver. Agora minha dúvida é, como é que conseguiram fazer essa pesquisa? Boa pergunta. Gisele, não dificulta a minha vida de manhã, Gisele verdade. Scopel. Muito cedo. Muito Sabe que eu não cedo. tinha pensado nisso, mas agora que a G comentou, eu fiquei pensando, é verdade, como é? O cachorro falou lá pro Na veterinário? verdade, Tem testes, né? Tem testes. Vão testando as cores, Algumas né? células, por exemplo, eles têm um número maior de bastões na visão, que fazem com que, bastonetes, que fazem com que eles tenham essa clareza de visão. Então, através das células que são encontradas na retina, nos olhos dos pets, eles conseguem diferenciar da dos humanos, que nos permitem ter essa variação, essa riqueza de cores que a gente vê. E aí, por conta, então, dessas limitações que eles têm na visão, o olfato também é algo que compensa. Ótimo, Gi. O que acontece? Eles têm, como eu falei, essa dificuldade de nitidez. Eles conseguem ver mais nítido numa proximidade de 30, 40 centímetros. Eles veem muito mais nítido. Fora isso, ou muito mais perto do que isso, eles vão pelo olfato. Eles vão... Pode ver aqui. Por que um cão chega tão perto para cheirar? Porque ele já não está mais tendo aquela visão tão nítida, tão ampla quanto nós temos, e daí ele se localiza, se interage naquele meio através do olfato.
Entendi. E aí, sim, isso também serve pra gato ou só cachorro mesmo? O gato tem uma visão, eu não vou lembrar agora o nome, mas aquele olhinho de gato rasgadinho que a gente diz, que é né, aquela faixinha que dilata e volta, ele tem uma percepção maior ainda do que a dos cães em ambientes escuros. Por ele ser um caçador mais ainda, né? Ainda nós temos os grandes felinos e os pequenos também aqui na nossa região, a jaguatirica, outros, eles enxergam muito melhor à noite e tem aquela visão que o olho retrai, volta, que é diferente dos cães. E eles enxergam bem melhor ainda pra caçar e se virar aí à noite. São caçadores natos, né? São, né? Legal. Muito bem. Muito bacana. Valeu, Sansão, pelas informações dos nossos queridos doguinhos. Valeu, obrigado, até semana que vem. Até quinta-feira que vem aqui no nosso Jornal É da sábado, né, Sansão? Pro Belmiro é até sábado. Eu prometi pra ele que eu vou fazer uma Tem visita. a agenda Tem marcada. a agenda marcada e ele falou que vai fazer um café pra mim, tá? Ah, Olha ali, ó. Isso eu nem sei da casa dele, mas eu tenho certeza que vai. Não, vou até uma cuca, vai ter uma Opa! cuca também. Vai ter uma cuca também, viu? Sansão, obrigado, viu, pela Obrigado, presença aqui gente, até novamente. semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix.